Todo mundo sabe que a série da Bluey tem um personagem que nunca apareceu, o seu irmão Ben Hiller, que infelizmente não está vivo. Mas será que você sabe como a animação seria diferente caso Ben Hiller nunca tivesse nascido? Provavelmente a maior diferença é que a Bingo não teria nascido. E a gente sabe como isso seria difícil para os fãs entenderem. Mas é verdade, a cachorrinha marrom não existiria se o Ben Hiller estivesse vivo. Você duvida? É muito simples de provar essa teoria. Primeiro vamos falar do episódio 4, onde a Tilly tá chorando por conta do berço que a família vai jogar fora. Ela diz que ninguém vai dormir lá. E isso quer dizer que ela e o Bandit decidiram que não vão ter mais nenhum filho. Existe uma outra cena no episódio chamado Perfeito, onde o Bandit está conversando com o pai da Winnie, o Fábio. Os dois estão falando sobre bumerangues, mas na verdade a conversa tem um segredo. O que o Sr. Hiller está tentando dizer é que ele não sabe se vai fazer uma cirurgia que o impede de ter novos filhotes. A verdade é que os Hiller decidiram que não vão ter outros filhos. Ou seja, eles acreditam que 2 filhotes já são o suficiente. Se o Ben Hiller estivesse vivo, a Bingo não teria nascido, porque seria apenas ele e a Bluey. Mas ainda bem que a gente tem a nossa cachorrinha marrom, não é verdade? E você vai ficar feliz em descobrir que hoje a gente vai te mostrar como seria se o Ben Hiller estivesse vivo. Tá começando mais um Teen Videos. Sabe o episódio Chuva? Quando a Tilly e a Bluey estão brincando enquanto cai uma tempestade? Essa trama ainda existiria na série, mas de um jeito diferente. Ela seria toda sobre a Bingo. Você sabe que esse episódio tem uma história escondida. Ele fala sobre o fato da Tilly ter tido um filho antes da Bluey, e que na verdade a protagonista e a sua irmã são bebês arco-íris. Um bebê íris é quando uma criança nasce depois que uma mãe perdeu o seu primeiro filhote. Ou seja, depois de uma grande tristeza. Mas se o Ben estivesse vivo, o episódio da chuva seria sobre o filho que a Tilly não teve, a Bingo. Isso seria muito triste, não é verdade? Mas não muda o fato de que essa seria uma história muito emocionante de qualquer jeito. Agora a pergunta que fica é: será que o episódio Chuva seria entre a Tilly e a Bluey, ou entre o Bandit e o Ben? O que você acha? Ben Hiller seria amigo da Mia e do Capitão. Com certeza isso seria uma grande mudança na história, porque os dois personagens passariam muito mais tempo na casa da Bluey. E uma coisa muito legal é que talvez a série teria alguns episódios mostrando as aventuras dos doguinhos mais velhos. É claro que a Bluey é uma série para todas as idades, mas a gente sabe que as brincadeiras da protagonista são para filhotes mais novos. Agora, se o Ben Hiller estivesse vivo, a gente teria algumas aventuras mais maduras, como por exemplo, corrida de bicicleta, surf no mar e até histórias sobre namoro, já que todo mundo sabe que o Capitão e a Mia são apaixonados um pelo outro. Agora a pergunta que todo mundo tá fazendo é: será que o Ben teria uma namorada? Provavelmente seria alguma amiga da Mia, e a Bluey com certeza ajudaria o irmão a conquistar a sua crush, já que uma coisa que a protagonista adora é criar planos. Ainda falando sobre o amor, é bem possível que alguma amiga da Bluey se sentisse apaixonada pelo Ben. Provavelmente seria a Judel, que é a vizinha da casa dos Hiller. Gostar de um garoto mais velho seria até esperado para alguém como a filhote Show Show. Mas claro que o amor dela não seria correspondido pelo Ben, porque a idade dos dois não combina. Na verdade, a Judel teria uma paixão inocente pelo Ben Hiller, e por ser uma cachorrinha muito nova, ela iria confundir isso com o amor. A mesma coisa que o unicórnio sentiu pela Tilly no episódio Fantoches. A história em que a Judel sentiria que tá apaixonada pelo Ben seria parecida com o episódio Circo, quando a Cacau pede pra Bluey obrigar o Mackenzie a fingir que é o marido dela no jogo. No fim, a Show Show perceberia que os dois são de idades diferentes e que ela é muito nova para pensar em ter um namorado. O Ben com certeza seria um cara legal, você não acha? Você gostaria de conhecer o irmão da Bluey? Comenta a hashtag Ben pra gente ficar sabendo. Sabe o episódio Magia? Onde a Bluey ensina pra Bingo sobre o poder que existe na família Hiller? Esse episódio ainda existiria, mas no lugar da Bluey seria o Ben que ensinaria as suas irmãs mais novas sobre como utilizar esse poder. A história do episódio original começa com a Bingo triste, porque a Tilly não quer brincar com ela, e então a protagonista diz que existe uma regra na família. Os Hiller precisam fingir que existe uma magia onde eles são obrigados a obedecer quem está no controle. A Bluey ensina isso pra Bingo porque ela é a mais velha. Mas essa regra mudaria se o Ben estivesse vivo. Seria ele que ensinaria para as suas duas irmãs mais novas o que elas precisam fazer para controlar os pais. E isso seria muito útil no episódio Boneco de Pano,
onde as doguinhas queriam obrigar o Bandit a comprar sorvetes para elas. Será que o Bandit teria coragem de quebrar a regra para não comprar a sobremesa das filhas? O Ben não ensinaria apenas travessuras para Bluey, ele também seria um irmão mais velho super responsável. E é por isso que a gente sabe que durante a série a protagonista aprenderia muito com ele na escola. A Mia e o Capitão também estudam na escola da Calypso, pelo menos até o fim daquele ano em que o episódio Barcos e Latidos se passa. Ou seja, o Ben também passaria algum tempo com a Bluey durante os estudos. Ele ajudaria a nossa protagonista a ler, escrever e fazer algumas contas do jeito certo. E na verdade isso até faria a vida da Bluey ser um pouco mais leve, porque ela não teria a responsabilidade de ser a irmã mais velha. Claro, a nossa protagonista seria a irmã do meio. Isso significa que o Bandit e a Tilly teriam que dar mais atenção para Bingo, que é a mais nova. Uma coisa legal é que o Ben provavelmente seria o personagem que leria histórias para as suas irmãs dormirem. E isso é muito fofo, não é verdade? Já percebeu que a família Hiller é muito boa em natação? No episódio O Avô, a Tilly mostra como ela consegue nadar muito bem no lago. Agora, no episódio Natação, a Bluey mostra que ela é mesmo muito boa na água. Isso indica que o Ben Hiller, se estivesse vivo, seria um grande nadador. Provavelmente ele gostaria muito de surfar nas ondas da Austrália. E a gente sabe que esse país é conhecido pelos melhores campeonatos de surf do mundo. No episódio Apresentação, o Bandit compra para suas filhas uma prancha porque elas querem aprender esse esporte. A gente sabe que o Ben Hiller, se estivesse vivo, seria um grande surfista. O cachorrinho adoraria ensinar às suas irmãs como pegar algumas ondas na praia. E, gente, seria muito legal de assistir. A gente sabe que estão faltando mais episódios que se passam na praia. E o motivo pode ser porque a gente não conhece o irmão da Bluey. A gente sabe que se o Ben Hiller estivesse vivo, ele dormiria no mesmo quarto onde estava o berço. Foi naquele mesmo lugar que a Bluey pensou em dormir sozinha, mas não conseguiu. O Ben teria um quarto só para ele, porque além de ser o mais velho, ele é um menino, e faria todo sentido ele ser o dono daquele espaço na casa da família Hiller. Mas qual seria a decoração daquele quarto? Com certeza teria muita coisa sobre o surf, como a gente já explicou. Mas também teria alguns brinquedos, como bonecos, alguns troféus de esportes e talvez muita música, como por exemplo pôster de bandas, violão e quem sabe uma bateria. Como a Bluey tem uma mancha com o formato de Mickey nas costas, a gente pensa que o Ben também poderia ter brinquedos que fazem referências para Disney, e os fãs sabem exatamente o que seria. O irmão da Bluey teria alguma coisa sobre Star Wars decorando o quarto dele, e a gente sabe disso porque Ben Solo é o verdadeiro nome do grande vilão Kylo Ren, que é um personagem muito famoso da Disney. É claro que o Ben Hiller, que seria outro personagem dos estúdios do Mickey, utilizaria algum brinquedo que fizesse referência ao Ben Solo. Faria todo sentido, você não acha? E faria mais sentido você se inscrever no canal. Ative o sininho das notificações e receba vídeos todos os dias. Aqui vai uma informação muito importante. Você já conhece o Ben Hiller e o nome dele é Rusty. Calma, a gente vai te explicar. Ele seria o personagem principal da história da série que o Joe Brown criou, mas a ideia mudou, colocando a Bluey como a protagonista. O Rusty foi colocado como sendo um amigo da personagem principal, mas se você prestar muita atenção, o Red Kelp é exatamente o que o Ben Hiller seria. O Rusty gosta da ideia de fazer parte de um exercício como um soldado, da mesma forma que o vovô Mario. Por isso, esses dois personagens seriam muito próximos, como avô e neto. O Rusty é um que adora esportes, da mesma forma que o Bandit. Claro que você entende o que isso significa. Se o Rusty fosse o personagem principal como membro da família Hiller, ele seria muito próximo do pai da Tilly, aprendendo como ser um soldado, e do Bandit brincando de esportes. A Tilly não conseguiu ter o seu primeiro filho porque na criação da série, o Rusty, que seria o irmão da Bluey, não foi escolhido como principal, mas os criadores gostaram tanto do personagem que resolveram mudar ele para amigo da Bluey. E a gente sabe que o Ben seria um Head Hiller, da mesma forma que a Tilly. Isso porque o Rusty foi escolhido para ser o cachorro da espécie Red Kelp, ou seja, a produção da série sempre quis que o irmão da Bluey fosse um personagem vermelho. E isso também explica porque a Bingo é uma Head Hiller. É bem legal saber desses detalhes sobre a série, não é verdade? Se o Ben fosse um Head Hiller igual a Tilly, é mais do que certo que o doguinho teria um comportamento igual ao seu pai Bandit. E o motivo é muito simples de explicar. Por ser o irmão mais velho, o Ben teria que proteger e ensinar coisas importantes para as suas irmãs, da mesma forma que o Bandit. Se o cachorrinho estivesse vivo, ele teria que passar mais tempo com a Bluey e a Bingo,
porque a Tilly e o Bandit precisam trabalhar, ou seja, toda a animação seria igual como a gente conhece hoje. Mas a diferença é que o Ben faria tudo o que o Sr. Hiller faz. Um exemplo é o episódio Gangorra, onde o Bandit finge pegar o brinquedo só pra ele no parquinho, irritando as crianças. Não por maldade, mas sim porque ele queria ensinar a Blue e a Bingo que os filhotes menores, como a Pompom, também são importantes. Outra teoria é que aquele boneco, o Sr. Monkey Jocks, seria um brinquedo do Ben e não da Bluey. A gente sabe disso porque o Bandit fala que os brinquedos antigos precisam ser doados para caridade. Ou seja, o Sr. Monkey Jocks é um boneco que estava na casa da família Hiller há muitos anos. E se isso for mesmo verdade, quer dizer que o boneco seria um brinquedo do irmão mais velho. Mas a pergunta que fica é se ele teria vontade de entregar o Monkey Jocks para caridade. Será que na verdade a Tilly comprou aquele boneco pro filho, mas como ele nunca nasceu, o brinquedo ficou pra Bluey? Quem sabe a 4ª temporada responda essa pergunta. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!